noite. Boa noite. Lindo, boa noite, adorei. Melhor que o primeiro. Meninos, prazer estar com vocês nessa noite. Hoje é a minha primeira preleção. Escolhi com muito carinho. Espero que toque todos vocês, como está tocando a mim. E, antes de mais nada, eu vou começar com uma oração de meditação que muito me agradou e eu tenho certeza que vai agradar vocês. Alma cansada de chorar, cansada de sofrer nas agruras do caminho. Há quem te veja no celeste ninho, os tristes pesadelos da jornada. Se além da noite brilha a madrugada, resplende além do túmulo escarninho, nova aurora de paz e de carinho, para a glória da vida torturada. Não te detenhas sob a ventania, vence o pavor da senda escura e fria, guardando bem por arma entre teus combates. Segue buscando o amor do eterno amigo e encontrarás a luz do céu contigo nas aflições dos últimos resgates. Meninos, meninas, irmãos, eu peguei essa meditação porque ela retrata da luta, das aflições que nós vivemos diariamente, mensalmente, anualmente. E no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem conhece, e para quem não conhece tem a oportunidade de conhecer, me chamou a atenção o capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Eu peguei a Bíblia, que a maioria de vocês conhece, provavelmente todos conhecem. Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Mateus, capítulo 5, na Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. No Sermão do Monte, Jesus disse a verdadeira felicidade. Capítulo 4. Felizes, na Bíblia, bem-aventurados, no Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer a mesma coisa. Os que choram, pois Deus os consolará. 6. Felizes ou bem-aventurados os que têm fome de sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeito. 10. Felizes ou bem-aventurados os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é deles. Aí eu chego hoje aqui e
oração com os meus irmãos no livro Pão Nosso, Chico Xavier, Espírito Emmanuel, lição 130. Onde estão? Só pode ser os aflitos. Onde estão os aflitos da terra? Entretanto, quando sofreres, se dirigem sinceramente ao Cristo. Hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior. Espero que a minha, as suas e as nossas aflições sempre venham. E quando ela vir, a gente, nós, sigamos ao nosso santuário interior, chore, peça, que Ele vai ouvir e vai te atender, porque o nosso reino está nos aguardando. É o que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe cada um. Paz, amor e luz. Boa noite a todos. Boa noite a todos novamente. Então, nós queria agradecer a direção da casa, na pessoa da Regiane Campos, que efetuou o convite para mim estar aqui. É a primeira vez que eu estou nessa casa e fiquei muito feliz pelo convite, né? Que a gente pode mostrar um pouquinho do trabalho da gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, tá? Quem foi Leon Denis? De um lado nós temos Allan Kardec, que nasceu dia 13 de outubro de 1804, o codificador do Espiritismo. E do outro lado nós temos Leon Denis, que nasceu em janeiro de 1846. Você vê que diferença enorme, né? Aqui pela foto, igual os dois, mas quando Leon Denis conheceu Kardec, era bem mais jovem que ele. Leon Denis, mais novo que Allan Kardec, 42 anos, gente. 42 anos. Mais para frente a gente vai ver por que isso é importante. Conheceu o Livro dos Espíritos aos 18 anos.
em 1867 conhece Kardec. Tá? Então vocês verem como que a diferença de idade é gritante. Cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos de família. Me parece que ele não tinha pai, né? Era só ele e a mãe, e por isso que ele teve que assumir as condições financeiras da família logo cedo. Desde seus primeiros passos deste mundo, sentiu que os amigos invisíveis auxiliavam. Então, a gente, como acontece com muitos médiuns, né? A gente logo cedo sente a influência dos espíritos. A gente sente o abraço deles, né? De alguma maneira ou de outra, eles vão nos alertando, vão fazendo a gente conhecer eles, né? Às vezes a gente fica assim meio, né, assustado, né, coisa e tal, né? Mas é tudo uma fase, né? Ao invés de participar de brincadeiras próprias de juventude, procurava instruir-se o mais possível, lia obras sérias, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Era autodidata, sério e competente. Gente, vocês veem o que é o esforço, né? Eu estava até vendo esses dias, parece que na NASA tem um desenho de uma abelha. A abelha não tem condições aerodinâmicas de voar. Ela não tem condições. Mas o esforço que ela faz, ela consegue. Né? Assim talvez pode-se dizer que era Leon Denis também, né? Porque não podia estudar, mas um pouco que aprendeu se desenvolveu. Né? Jamais desperdiçou um minuto sequer de seu tempo com distrações frívolas, às quais a maior parte dos homens recorre para matar as horas. Né? Então, a gente quando é jovem, como aconteceu com muita gente, a gente faz muitas coisas que não é, né, próprio a gente fazer. A gente, depois que fica mais velho, a gente fala assim, puxa vida, eu devia ter tomado cuidado lá mais cedo, eu devia ter aplicado o meu dinheiro que eu ganhei em tal lugar mais cedo. Então, a gente fica, depois de uma certa idade, fica relutante, né? Fica chateado, fala, puxa vida, o que eu fiz na minha vida? Né? Podia estar bem melhor, né? E assim, Leon Denis não desperdiçou nada do seu tempo com distrações, com brincadeira, e sempre estudando, sempre se dedicando cada vez mais. Com 12 anos concluiu o curso primário e a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes estudos, mas lia muito e graças a seu talento e às leituras tornou-se um homem culto, erudito. Foi telegrafista, ferroviário e contador comercial em Tours, na cidade da França. Trabalhou como operário braçal numa cerâmica e frequentou uma escola noturna para aprimorar os seus conhecimentos. Está vendo? Que é trabalhar o dia inteiro, né? Tem muita gente que fez isso, que é trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, né? É difícil. Ainda mais serviço braçal, né? Pesado, né? Mais difícil. Desde cedo teve problemas com a saúde física, com seus olhos principalmente. Engraçado, né? Herdou isso aí do Chico, né? O Chico também tinha problema, desvio no cristalino, né? E o Chico também sofria muito com os olhos, né? Tanto é que, certa feita, eu gosto de lembrar que é engraçado e ao mesmo tempo dolorido, né? Que Chico pediu para que socorresse ele, para que Bezerra de Menezes socorresse aquele animal que estava doente. Né? E mais ou menos Bezerra de Menezes falou para ele, viu? Apareceu para ele e falou, eu não sou veterinário, Chico. Eu não sou veterinário, sou médico. Mas era isso, né? O problema dos olhos. Filho amoroso de todos os lugares onde escrevia sempre cartas ou postais à sua mãe, com quem morava. Nunca se casou por ter saúde fraca e temer de desamparar a família. Olha a consciência, gente. Olha a consciência, né? Pegou, deixou passar a oportunidade de se casar porque temia pela saúde dele, né? E às vezes a gente fica meio pensando assim, cartas e postais. Hoje acabou a carta, né? Não tem mais carta. Né? Hoje você pega o aparelho, escreve as palavras que você quer, o texto que você quer, envia rapidinho. Cruza o hemisfério todinho.
né? Cruza o país todinho aí, né? Postais, a gente tinha muitos negócios de comprar postais, né? Hoje também não tem, você tira a foto instantaneamente, você manda para onde você quiser, né? É coisas que com o tempo vão acabando. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas, encontrava na água a bebida ideal. É verdade, né, gente? Você pode tomar suco de morango, suco de laranja, mas tem hora que a água é essencial, né? Você tem que tomar um copo d'água, que é o que você precisa, né? E ele também não fumava, era quase exclusivamente vegetariano, né? Vegetariano, a pessoa que só come vegetal, né? Só come vegetal. E vegano é aquela que não usa nada, nem couro de cobra no sapato, né? Totalmente, mais ainda, mais a fundo ao vegetariano, né? Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Isso aqui é interessante. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Olha, eu não encontrei na internet, mas acredito que a Boa Nova, a Rádio Boa Nova, muitos de vocês devem conhecer, né? Não ia mentir, né? Eu vi num programa da Boa Nova que Leon Denis entrou numa livraria e ele começou a desfolhar o livro dos Espíritos. Aí ele deparou com tudo aquilo que estava latente dentro dele, né? Aquilo que ele pensava que era assim, coisa da cabeça dele, ele viu tudo ali no livro, ele ficou emocionado, ele chegou e falou para a menina que estava lá atendendo, falou, quem que saltou desse livro aqui? Ela falou, só deu sorte, ele está sentado naquela mesa, olha, e eles ficaram bons amigos, diferença de 42 anos, qual jovem de 18 anos que vai ter amizade com uma pessoa mais velha, de mais de 50? Hoje é difícil, né? Mas naquela época o respeito era muito grande, né? E foi aí que ele conheceu Allan Kardec, né? E por quê, gente? Por quê? Porque ele poderia desfolhar, se ele não tivesse talvez um passado, uma encarnação passada, que ele teve nas galhas também, junto com Kardec também, né? Se ele não tivesse esse passado, talvez aquele livro não ia ser nada para ele, não ia significar nada para ele, né? Mas o que ele fez? Quando ele começou a ver que as ideias que ele tinha batia com aquilo que o livro estava transmitindo, estourou. Ele falou, não estou sozinho, não estou só, né? E o que aconteceu isso também? Com Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes foi fazer uma viagem de ônibus, de bonde, né, para a casa dele, e ganhou um livro dos Espíritos, começou a desfolhar, nisso o cofre estourou o interesse, começou a estudar, nossa, né, se transformou no grande Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né, que muitas vezes se sentia chateado por não ter na farmácia dele os medicamentos que ele receitava, né. Certa vez ele pediu, não tendo medicamento, pediu que a pessoa cortasse a receita em pedacinho e tomasse com água. Tanto a vibração dele naquele pedaço de papel, né, que fazia bem para a pessoa. Então é isso. Bezerra de Menezes também estourou, né? Então muitos de nós também estamos nessa condição aqui, né? Muitos de nós estamos vindo aqui na casa espírita, muitos pela dor, né? Tem problemas espirituais, coisa e tal, né? Se vai numa outra denominação, às vezes não dão a atenção necessária, né? E acabam aqui no espiritismo, né? E acaba a gente livrando eles dos problemas? Não. Acaba a gente não livra ninguém dos problemas. O que você tem que passar, você vai passar. Mas você vai passar a compreender. Você vai passar a entender o que você está sentindo, né? Vai passar a monitorar, vai passar
a vivenciar tudo aquilo que você está vivendo. E muitas das vezes vai ficar sabendo por que está sofrendo. Né? Eu chegava a acordar de manhã, veio tudo amarelo na minha frente. Eu andava, parece que pisando em ovo, parece que não tinha peso. Né? O que era? Mediunidade. Cheguei, alguém colocou a mão em cima de mim e falou assim: você está livre, pode ir embora. Bem que eu queria, viu? Bem que eu queria que aparecesse alguém e colocasse a mão em cima de mim: você está livre, pode ir embora. Aí não tinha que estudar, não tinha que fazer nada, eu ia embora me divertir, né? Não. Mas a gente é chamado e a gente tem que cumprir. Vamos continuar aqui. Mais tarde ele afirmado: nele encontrei a solução clara, completa, lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Então, ele encontrou, como eu falei, ele encontrou, né, a lógica. Porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo é lógica. Né? É uma fé raciocinada. Não é você chegar aqui e falar assim: olha, vamos dar, né? Que nem eu vi um palestrante uma vez, que a pessoa assistindo lá pediu para ele, você tinha um livrinho das regras, o que a pessoa tinha que comer, o que a pessoa tinha que fazer. Ela queria regras. Não, no Espiritismo não tem regras, tem conhecimento. A partir do conhecimento que você tiver, você vai se ditando, você vai se controlando, vai se divertindo, você vai progredindo cada vez mais. Né? Gente, chegou pessoa a perguntar, isso o José Medrado, que é palestrante da Boa Nova também, certa feita uma mulher perguntou para ele e falou bem devagarinho que ele não entendia. Ele falou: dona, não estou escutando o que a senhora quer perguntar para mim. Fala um pouquinho mais claro. Eu quero saber quantas vezes que eu tenho que namorar com meu marido. Gente do céu. Quantas vezes por semana? Se ele pegasse na hora e falasse: a senhora tem que namorar uma vez por semana, ele ia namorar uma vez por semana com o marido. Né? Mas, gente, então, as pessoas vêm, muitas vezes, preparadas com aquela coisa: não, eu vou naquela região, a pessoa me falou que a religião é boa, que é eficaz, eu vou naquela região, vou sentar lá, e tudo que pedir para mim fazer, eu vou fazer. Tudo que pedir para mim fazer, eu vou fazer. Até o absurdo. Né? Mas não é por aí. Era hábito olhar com interesse para os livros expostos na livraria. Vamos dizer detalhe, já foi, né? Está um livro. Mas já teria afirmado, nele encontrei a solução clara, completa, lógica. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Estou pegando errado. Começou a lê-lo escondido da mãe, que era católica. Gente do céu, naquela época, o catolicismo dominava 2/3 da Europa. 2/3 da Europa era dominado pelo catolicismo. Ninguém era louco de ir contra o espiritismo. Ninguém era louco, porque a pessoa podia morrer. E as cartas de indulgência? Né? Quem leu João W. Rochester, né? Não sei se alguém leu, nós temos um livro dele muito bacana, né? Em que a pessoa sentiu que estava chegando a hora da morte, começou a procurar desesperadamente a carta que garantiu um lugar no céu para ela. Já pensou? Então só ia para o céu quem tem dinheiro. Quem tinha dinheiro podia comprar a carta de indulgência e ia para o céu. Ela ficou desesperada procurando a carta. Cadê a carta? Cadê a minha carta? Está chegando minha hora, tem que ter a carta. Eu não sei como que ela ia apresentar a carta no outro mundo, né? Não sei, né? Alguém ia ter que levar para ela, colocar do lado do caixão lá e falar: tá com essa carta, você se vira, né? Então é isso aí, gente. E vendia essas cartas nas portas das igrejas. Você vê como que é as coisas, né?
Então a Igreja Católica tinha um poder dominante sobre tudo. Tá? E eu fico espantado que quando esta mãe descobriu o livro escondido, que ele escondia lá, 7 chaves lá para ninguém ver, quando a mãe descobriu, ela ficou espírita também. Ela ficou espírita também. Olha só que legal, que bacana. César Lombroso também, muita gente conhece, já ouviu falar, César Lombroso também. Ele falou, vou entrar para o espiritismo, para provar que tudo isso é mentira. Ó, ele entrou e ficou. Ficou, não quis sair mais. O nosso Lar 1, muita gente também se tornou-se espírita ali também, vendo as gravações, atuando nas gravações, né? Ficou espírita também. No 2 agora também, muita gente se tornou espírita. Por quê? Se torna espírita. E isso é uma fé raciocinada, é uma coisa que você tem que pensar. Não é uma aceitação, não é seita, né? Aceito isso, assim, não. Se fosse, seria bom, né? A gente não tinha mais com que se preocupar. Mas não, gente. Mas vale a pena estudar, vale a pena a gente se dedicar, porque a gente cada vez aprende cada vez mais, né? Eu aperto agora a luzinha. O seu espírito sentiu-se então sacudido, face dos compromissos assumidos no espaço, para iniciar em breve um trabalho de propagação das verdades kardecianas, né? Então, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente escolhe as provas que a gente vai passar, escolhe as missões que a gente vai fazer, né? Provavelmente ele escolheu divulgar o Espiritismo e assumir esse compromisso que ele manteve lá na espiritualidade. E ele propagou o Espiritismo muito bem. Com tantos outros, disse ele, procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar minha fé, mas esses fatos demoraram muito a vir. A princípio insignificante, contraditórios, mesclados de fraude e mistificações que não me satisfizeram a ponto de, por vezes, pensar em não prosseguir nas minhas investigações. Então, gente, quando começou lá no começo, as mesas girantes, coisa e tal, o que acontece? Acontece que muita gente começou a fazer fraude, para começar, que as mesas girantes era diversão de salão, né? Então, fim de semana, a pessoa ia marcar lá de ver as mesas dançando, né? E começou a ter fraude, tá? Tem muita fraude, muita mistificação, coisa e tal, né? E até hoje tem, gente. Até hoje tem gente vê na internet, está forrado de pessoas aí dizendo que faz isso, que faz aquilo, faz o outro. Eu fico às vezes pensando, fico assim horrorizado de pessoas que mandam em Deus, mandam na vontade divina. Eu fico impressionado. Não, você vem aqui, a gente vai fazer um trabalho para você e você vai voltar uma pessoa amada. Eu fico impressionado com isso. Como que pode? Né? Então, teve muitas fraudes durante, e até hoje tem, né? Até hoje tem, a gente vê por aí, né? Eu estava vendo esses dias pessoas que começaram a dar consulta, coisa e tal, até mediunizar. Mas aí entrou o dinheiro. Aí a gente fica pensando, mas como? Entrou dinheiro, a pessoa acabou com a mediunidade. A pessoa passou a mistificar. Mas e esses que cobram e continuam com o trabalho mediúnico? Aí que tá. Não é nós que analisamos, não é nós que vemos essas coisas, não é nós que julgamos isso aí. Quem julga isso aí é a própria espiritualidade. Eu comecei a ler livro da Zíbia. Eu não
não conseguia ler o livro do Chico. Eu achava o livro do Chico muito complicado, né? Muito assim, não emendava comigo. Eu li a Zíbia, li vários livros da Zíbia, né? Começou a me despertar o interesse pelo Espiritismo ali, no livro da Zíbia. Depois, olha que engraçado, depois eu passei a ler livro do Chico. Meu Deus do céu, parece que tinha uma porta fechada no meu cérebro para não entender o que o Chico falava. Aí despertou, adorei e comecei a ver um livro atrás do outro do Chico, né? Principalmente o que eu mais gostei foi Ave Cristo, né? Muito bom, tá? Então é isso aí, gente. A gente tem que procurar se identificar com alguma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não me identifico com a religião espírita. Beleza, né? Se identifica com outra religião. O que Kardec fala? Kardec fala que a religião que faz o homem de bem. Aquela que faz o homem de bem é uma boa religião. Então, né? Se você não se identifica aqui, se identifica em outro lugar. Desde que não faça o mal. Desde que não faça o mal. Que nem, às vezes as pessoas começam a querer prejudicar outra pessoa, aí não. Aí já não é legal. Tá ok? Encontra-se em seus trabalhos de experimentações, encontrava-se nos seus trabalhos de experimentações quando um importante acontecimento se verificou na sua vida. Conheceu Allan Kardec por ocasião de uma visita do codificador Estado de Tours, onde foram pronunciar uma conferência sobre o Espiritismo. Foi alugada uma sala, para ouvir Kardec, lá em Paulois Court, e pedimos a necessária autorização à prefeitura, pois durante o Império uma severa lei proibia qualquer reunião de mais de 20 pessoas. Acontece que no momento fixado para essa assembleia, fomos informados de que o pedido foi indeferido. Sabe quantas pessoas tinha nessa reunião que Kardec ia fazer? É claro que a prefeitura se assustou. Vamos ver mais para frente. Ela queria 20 pessoas. Olha aqui. Aqui não ia dar para fazer também a reunião aqui também. Já tem mais de 20 pessoas, né? Então, éramos aproximadamente 300 ouvintes em pé, apertados de encontro às árvores, agora na casa do seu Rebon, sob a claridade das estrelas. A voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. 300 pessoas no jardim do cidadão lá, né? Do seu Rebon. Podia-se ver a fisionomia iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre a mesa, no centro do jardim. Era tudo vela, gente. Tudo candeeiro, todas essas coisas. Não tinha energia elétrica. No centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Foram-lhe postas várias perguntas e ele respondia com bondade e sorridente. Imagina só, no início da codificação, gente, a gente quer saber um monte de coisa, né? A gente está ansioso por um monte de coisa. Não tinha, os livros estavam começando a distribuir aquele momento, né? E muitas, não é só a mãe do Leão Denis, não. Muitas pessoas não deixavam a pessoa ler o livro. Não era coisa boa, não, né? Os católicos fervorosos não deixavam. As flores do seu Rebon ficaram destruídas. Mas o importante foi o sucesso daquela noite. Lembrança perpétua, indelével. Falou-nos sobre obsessão e várias questões foram postas, as quais respondeu sobre bondosamente. Terminada a reunião, todos levaram inefáveis recordações desse memorável encontro. Quem sabe a gente não teve lá, né? Só que a gente não lembra, né? Agora, provavelmente pode ser que sim, né? Então, agora as flores do seu Rebon ficaram destruídas, não teve jeito mesmo, né? Porque cada um se acotovelando lá para melhor ouvir, para melhor escutar, que não tinha microfone naquela época lá, né, gente? Né? Não tinha microfone. Então era baixinho mesmo. No dia seguinte voltei a Espírito Vila, a fim de visitar o mestre.
encontrei trepado numa escada ao pé de um grande cerejeiro, apanhando os frutos que deitava a Madame Amélie Gabrielle Coudet, sua esposa, uma cena bucólica que empairecia de suas graves preocupações. Então, Leon Denis foi visitar Kardec, está ele trepado numa escada, catando cereja para a mulher dele. E quem foi Amélie Gabrielle Coudet? Quem pode dizer que não foi escolhida a dedo pelo plano espiritual para fazer parte da vida dele, fazer parte da obra dele? Porque tudo que ele sofreu também, né? Fosse uma outra pessoa, talvez falasse, não, eu vou. Ela tinha um pouquinho de posição financeira boa. Eu podia falar, não, vou para outro canto, né? Vou viver minha vida, não vou ficar aqui não, né? Mas ela não, ela ficou, e depois que ele faleceu, Kardec faleceu, ela continuou ainda com as obras de Allan Kardec. Sua missão era trabalhar pelo Espiritismo. Leon Denis era médium escrevente, vidente e de intuição. Recordava-se de 3 de suas encarnações anteriores, na Gália. Está vendo? A Gália, né? Sua protetora espiritual foi o espírito que se identificou como Sorella, mais tarde revelando-se ser Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc, a guerreira, era trabalhar pelo Espiritismo, médium escrevente, vidente e de intuição. Médium de intuição, diz que é uma atividade assim, mais difícil que tem, né? Porque você não sabe muita hora quem é você, o que é intuição e o que não é. Por isso que você tem que estar centrado, bem equilibrado para você, né? Porque a gente tem uma intuição aqui, você tem uma intuição. Você chega, vê uma situação. Se você falar errado para a pessoa, né? Por isso que é muito importante você estar centrado, estar equilibrado, senão você pode acabar se dando mal, né? Um de seus guias foi Jerônimo de Praga, monge pré-reformador, 1416, queimado vivo pela igreja de Constância na Alemanha. E também espírito azul, que era visto como uma névoa azulada. Esse espírito nem se identificava, né? Aparecia numa névoa lá e lá ele ficava, né? Em um ano de 1882, marca na realidade o início do seu apostolado, no qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo que olham para o espiritismo com ironia e risada. Isso aí me lembra uma cena também do filme de Bezerra de Menezes, em que uma pessoa, eles estão numa reunião espírita e um materialista levanta. Gente do céu, eu quando fiz essa palestra sobre Bezerra de Menezes, eu peguei e tirei aquela parte do filme, que pode ser até uma dramatização, pode ser até que não existiu, foi uma dramatização encaixada, mas acho que foi tão bem encaixada, tão bem certo, que Bezerra de Menezes, ele fala, qual materialismo consolou uma viúva? Qual foi o materialismo que consolou uma perda de um filho? E fala um monte de coisa interessante. E a pessoa que apoiou o materialismo pegou e abaixou a cabeça. Porque não tem, né, gente? Não tem. Uma religião que consola é o Espiritismo, que é o Espírito Consolador. É o Espiritismo. Nada mais, nada menos. No ano de 1882, na realidade, o início do seu apostolado, no qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo, que a gente tinha lido, né? Com ironia e risadas. Os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em se aliar com os ateus para ridicularizá-los e enfraquecer. Leon Denis, porém, com bom paladino, enfrenta a tempestade dos companheiros invisíveis, coloca-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. Tá? Isso aí também muitos
missionários, né, grandes passaram por isso, né? O próprio Chico Xavier também foi muito humilhado por essas correntes, né? Porque a gente fica pensando que é só plano físico, que as pessoas ficam maiando os espíritos, os grandes. Não. Até no plano espiritual também. Até no plano espiritual também. Os espíritos ficam lá, bufando na orelha, né, nas coisas, não tem, faz isso, faz aquilo, desiste disso, vai querer o quê? Né? Ficam lá também. E por isso que muitos se perdem, né, gente? Se perdem e acabam não completando sua missão. Mas a realidade da reencarnação está aí, né? Se você não fez nessa vida, vai fazer na outra. Se acaso você for destinado a refazer o que você deixou de fazer, vai refazer na outra, né? Coragem, amigo, disse-lhe o espírito Egiane. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua obra. Né? Então me lembra também Chico, né? Que acho que Emmanuel falou, você vai escrever 20 livros. Eu falei, 20 livros? Mas quem vai prover esses livros? Tudo vai acontecer. Né? E Chico Xavier escreveu 20 livros. Daí falou, estou pronto agora, posso ir embora, né? Ele falou, não, você vai escrever mais 20. Escreveu mais 20. E nessa aí foi levando ele, que ele escreveu aproximadamente, acho que 420 livros, Chico Xavier. Traduzido por várias línguas. Então, gente, se chegasse, o Emmanuel falasse, você vai escrever 420 livros, acho que ele desistiria, né? Falando, não, pelo amor de Deus, não há mão para isso, né? Não há tempo para isso, né? Mas tudo deu certo, né? Olha, eu trouxe alguns livros aqui, tá? O Além é a Sobrevivência do Ser, é livro do Leon Denis, embasado em investigações e experiências de cientistas renomados. William Crookes, tá? Que até ganhou um pouco tempo esse tubo de televisão, tubo antigo de televisão, foi ele que inventou. César Lombroso, que eu te falei, Oliver Lodge, entre outros. Tem outro livro dele, O Espiritismo e o Clero Católico, foi classificado por Gaston Luce, o ilustre biógrafo de Denis, como uma das brochuras de defesa. Este era um dos meios pelo qual Leon Denis respondia aos ataques contra o Espiritismo. Tá? Joana d'Arc é médium, obra que Leon Denis narra a vida e a missão de Joana d'Arc, a grande heroína francesa do século XV, nascida com humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, mas portador de extraordinários dons mediúnicos. O grande enigma, Deus e o Universo. A noite estende acima de nossas cabeças sua cúpula de estrelas. Nossos pensamentos se recolhem à busca do segredo das coisas. No invisível, o espiritismo experimental. Depois da morte, muito bom esse livro, temas filosóficos, análise de antigas religiões e surgimento como uma crença nova apoiada em fatos. Tá? E para terminar aqui, algo escrito por ele, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado, não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco, compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade dele próprio alterar seu presente e seu futuro. É verdade, né, gente? A gente usa, acho que 20% da nossa mente, 20%, né? E tem uns mais inteligentes que usam 25%, usa 30%. Imagina se a gente pudesse estender mais essas possibilidades. Seria maravilhoso. Tá ok? Então vamos fazer a nossa vibração? Isso? Vibração? Então, aproveitando a energia de todos aqui, vamos concentrar essas energias numa só. Vamos reunir essas energias para atender nossos parentes acamados, nossos irmãos desempregados,
para atender os hospitais, os manicômios. Vamos vibrar, Pai, para aquele que não vos conhece também, porque um dia virá conhecer. Vamos vibrar, Senhor, para nosso ambiente de trabalho, vibrar para todos da diretoria desse núcleo. Vamos vibrar para cada pilar desse núcleo, para que afaste aqui a inveja, o ciúme, a maledicência, tudo mais que é de ruim, Senhor. Agora, Senhor, nessa vibração maravilhosa, que todos nós doamos a nossa energia um pouquinho para somá-las para todos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que possa, Senhor, junto com o Mestre Jesus, abençoar nossas casas, nossos lares, abençoar, Pai, tudo aquilo que criaste, e possamos, Pai, viver cada vez melhor com os ensinamentos que aqui nós catamos, que possamos viver melhor com tudo e com todos, para que possamos, Pai, ser únicos junto ao Pai, para que possamos todos, Pai, amar sem preocupar em ser amado, respeitar sem preocupar em ser respeitado, mas dar tudo de nós, o máximo que pudermos. Que assim seja.